Salomão, um nome que, até hoje, é sinônimo de sabedoria, riquezas incalculáveis e poder incomparável. Filho do rei Davi, ele nasceu com um destino marcado pela promessa divina. Seu reinado começou com humildade, quando pediu sabedoria a Deus em vez de glória ou ouro. Esse pedido mudou a história de Israel, mas o que começou com temor ao Senhor terminou em decadência espiritual. Salomão construiu o magnífico templo de Jerusalém, escreveu provérbios que ainda nos instruem e julgou com uma justiça que espantava até os inimigos. No entanto, seu coração foi se corrompendo, até cair em idolatria e desobediência. Como o homem mais sábio que já existiu pôde terminar tão longe de Deus? O que sua trajetória pode nos ensinar sobre os perigos de se afastar do Senhor, mesmo quando se tem tudo? Prepare-se para conhecer os segredos ocultos por trás da glória e da queda do rei Salomão. Este canal está apenas começando, então que tal se inscrever e deixar um comentário? Mesmo um simples emoji já ajuda o YouTube a identificar que você é um inscrito real. Assim, o conteúdo pode chegar a ainda mais pessoas. Obrigado. O nascimento de um rei escolhido por Deus. Salomão nasceu de uma união improvável. Davi, o rei segundo o coração de Deus, e Batseba, a mulher com quem Davi cometeu adultério. Apesar das circunstâncias controversas, Deus decidiu que seria Salomão o sucessor do trono de Israel. Isso mostra que a graça divina pode transformar até as maiores falhas humanas em propósitos grandiosos. Desde pequeno, Salomão foi preparado para liderar. Davi, já velho e doente, sabia que precisava garantir uma sucessão ordenada. Assim, mesmo em meio a intrigas palacianas e tentativas de usurpação por parte de Adonias, seu meio-irmão, Salomão foi coroado enquanto Davi ainda vivia. A decisão não foi apenas política, foi espiritual. Deus havia escolhido Salomão, e isso ficou claro para todos em Israel. Mas Salomão não era apenas herdeiro do trono, ele era herdeiro de uma promessa. Davi havia recebido de Deus a missão de preparar o caminho para a construção do templo, mas seria Salomão quem o edificaria. A responsabilidade era imensa. Ainda jovem, ao assumir o trono, Salomão sabia que precisaria mais do que força ou estratégia. Precisaria de algo que só Deus poderia oferecer. É nesse cenário que surge um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia. Deus aparece em sonho e oferece a Salomão o que ele quiser. E diante de uma escolha tão ampla, o jovem rei não pede poder nem riquezas. Ele pede sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Esse pedido agradou profundamente ao Senhor, que além da sabedoria, também lhe concedeu glória e prosperidade. Salomão estava apenas começando, mas já mostrava sinais de que seu reinado marcaria a história. Porém, cada bênção traz também uma responsabilidade, e nem sempre quem começa bem, termina bem. A sabedoria que assombrou as nações. A sabedoria de Salomão não era comum, era divina. Logo no início de seu reinado, ele demonstrou essa sabedoria ao resolver uma disputa entre duas mulheres que afirmavam ser mães do mesmo bebê. Sua solução, ordenar que a criança fosse dividida ao meio, chocou os presentes, mas revelou quem era a verdadeira mãe, que preferiu abrir mão do filho a vê-lo morrer. Esse julgamento espalhou sua fama por todo Israel. Mas sua reputação não ficou apenas nos limites do reino. Reis e rainhas de terras distantes vieram ouvir seus conselhos e testar seu entendimento. A mais famosa delas foi a rainha de Sabá, que viajou quilômetros movida pela curiosidade. Ao chegar, ela ficou maravilhada com o que viu. O esplendor do palácio, a organização do governo, os servos bem vestidos e, principalmente, a sabedoria com que Salomão respondia a cada pergunta, sem hesitar. Salomão não era apenas um sábio em palavras, ele era também um cientista, um poeta e um arquiteto. Escreveu mais de 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 cânticos. Discorreu sobre plantas, animais, pássaros, répteis e peixes. O rei se tornou uma espécie de enciclopédia viva do mundo antigo. No entanto, todo esse conhecimento não o tornava imune ao orgulho.
Quanto mais sua fama crescia, mais ele se cercava de luxo, alianças políticas e esposas estrangeiras. A sabedoria que antes era centrada em Deus começou a se inclinar para os prazeres e interesses humanos. Mesmo assim, naquele período, Israel viveu seu auge político e econômico. Nunca houve tanta paz, prosperidade e respeito internacional. Mas a semente da queda já havia sido plantada, e cedo ou tarde, ela começaria a germinar. O Templo do Senhor, glória e revelação. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém. Era o sonho de seu pai Davi, mas coube a ele torná-lo realidade. Durante 7 anos, milhares de trabalhadores se dedicaram ao projeto. O templo foi erguido com pedras lavradas fora do canteiro de obras, para que nenhum som de martelo fosse ouvido durante a edificação, um detalhe que revela o respeito sagrado que Salomão tinha pela casa de Deus. O ouro cobria o interior, as colunas eram imensas e os detalhes artísticos refletiam a glória do Criador. Quando a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, uma nuvem encheu o templo, sinal visível da presença divina. Os sacerdotes não conseguiram permanecer em pé, tamanha era a manifestação da glória de Deus. Salomão, então, fez uma das orações mais belas das Escrituras. Ele reconheceu a grandeza de Deus e pediu que mesmo os estrangeiros que orassem, voltados para aquele templo, fossem ouvidos. Ele compreendia que a presença do Senhor não poderia ser limitada por paredes ou por uma nação. O rei estava no auge espiritual, mas é nesse auge que o perigo se torna maior. Pois quando nos sentimos plenos, corremos o risco de achar que não precisamos mais de Deus. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Salomão. Aos poucos, o templo deixou de ser o centro de sua devoção. Ele começou a construir altares para outros deuses, influenciado por suas muitas esposas estrangeiras. O mesmo homem que dedicou a casa do Senhor começou a erguer santuários para ídolos. A ruína espiritual de Salomão começou justamente após a maior de suas realizações. Um triste lembrete de que nem as maiores conquistas impedem uma queda se o coração se afastar de Deus. O coração dividido e a queda do rei. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas, povos que o Senhor havia ordenado aos israelitas que não se casassem com eles, para que não desviassem seus corações. Mas Salomão não apenas se uniu a elas, ele as amou intensamente. Chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas, e como era previsto, elas desviaram seu coração. Aos poucos, Salomão foi permitindo pequenos compromissos. Altares começaram a ser erguidos para deuses pagãos como Astarote, Milcom, Camus e Moloque. E ele mesmo passou a oferecer sacrifícios e incenso nesses lugares. O homem que havia tido uma experiência direta com Deus, que viu a glória do Senhor encher o templo, agora se curvava diante de estátuas mudas e deuses estranhos. Esse desvio espiritual não passou despercebido. A ira do Senhor se acendeu contra Salomão, pois ele quebrou a aliança estabelecida com seu pai Davi. Deus, então, enviou adversários contra ele. Hadade, o Edomita, e Rezon, da Síria, começaram a incomodar as fronteiras do reino. Mas o mais grave foi a profecia entregue por Aías, o Silonita, a um de seus servos, Jeroboão. Ele anunciou que o reino seria dividido após a morte de Salomão. 10 tribos seriam dadas a Jeroboão, e apenas 2 permaneceriam sob o domínio da casa de Davi por causa da promessa feita ao pai do rei. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito. A paz e a estabilidade começaram a se desfazer. O reinado que havia sido construído com base na sabedoria agora se desintegrava por causa da idolatria e da desobediência. O mais trágico de tudo é que a Bíblia não registra arrependimento da parte de Salomão em seus últimos dias. O homem mais sábio do mundo terminou seus anos com o coração dividido, distante do Deus que lhe deu tudo, o legado eterno de um homem que se perdeu. Salomão morreu após reinar por 40 anos em Jerusalém.
foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Roboão assumiu o trono. Mas o império construído com sabedoria e glória não resistiu. Pouco tempo depois, o reino foi dividido, cumprindo a palavra do profeta. A linhagem de Davi permaneceu com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 formaram o Reino do Norte, liderado por Jeroboão. O legado de Salomão, no entanto, não se restringe à sua decadência. Ele nos deixou os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Cada um desses escritos revela aspectos profundos de sua vida interior. Em Provérbios, vemos a sabedoria prática de quem buscava viver segundo os princípios divinos. Em Eclesiastes, observamos o olhar melancólico de um homem que experimentou de tudo e concluiu que tudo é vaidade. E em Cântico dos Cânticos, lemos poesias sobre o amor em sua forma mais pura e simbólica. Há estudiosos que acreditam que Eclesiastes representa uma espécie de arrependimento tardio. Nele, Salomão escreve que o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Embora não haja registro explícito de arrependimento, como houve com Davi, essas palavras podem ser o reflexo de um coração que reconheceu a vaidade de se afastar do Criador. Salomão nos ensina que não basta começar bem. O fim também importa. A sabedoria sem temor de Deus se transforma em orgulho. A bênção sem obediência vira maldição. E o sucesso sem santidade termina em ruína. O homem que teve tudo perdeu o essencial, a comunhão com Deus. Que a vida de Salomão nos sirva de alerta e de inspiração, para que, ao buscarmos o conhecimento, a prosperidade e os sonhos, nunca deixemos o Senhor em segundo plano, pois somente Ele é a fonte de toda a sabedoria verdadeira. Inscreva-se no canal Mistérios do Trono para mais conteúdos bíblicos reveladores. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13.